Oi, tudo bem? Mais uma aula de sociologia hoje e o nosso tema é as instituições sociais. Bom, vou sem rodeios já para o nosso material, vou apresentar para vocês. Dessa vez não fiz uma apresentação, vou usar o mesmo texto que eu passei para vocês no Class, tá? Então, é o mesmo texto que vocês têm, eu vou dar um zoom porque está bastante pequeno, acho, para vocês. Pronto, acho que agora vai ajudar mais. Bom, vamos usar esse texto hoje para meio que lermos juntos o texto, tá? Sim, eu sei que pode ficar a fonte bem pequena para alguns de vocês, principalmente para quem está vendo no celular. Então, vocês podem baixar o texto para ler, né, em outro momento, para pegar os detalhes do texto, inclusive recomendo que façam, principalmente para ajudar a responder aos exercícios, mas vamos, né, a partir do texto hoje do vídeo, tá? Bom, nas aulas passadas eu comentei com você sobre, né, o que é sociologia, o indivíduo e a sociedade, e aí surgiu, né, principalmente na primeira aula, da expressão instituições sociais. Mas o que são instituições? A gente pensa numa instituição, né, como um prédio ou um determinado espaço, né, mas não. No caso da sociologia, instituições sociais são formas de controle social. Sim, você está sendo controlado todos os dias e você não percebe isso, porque você normaliza isso. Uhum. Sabe como isso acontece? A partir das instituições sociais. Vejam que o controle social, ele nem sempre é ruim. A gente acha que porque a gente está sendo controlado, isso é ruim, né? Nossa, estou sofrendo controle. Não, nem sempre. Tá tudo bem que às vezes a gente pode se sentir controlado demais, acontece. Mas o controle social é muito importante para manter uma sociedade funcionando. Se a gente não souber determinadas regras, e se a gente não normalizar essas regras, nada funciona. E aí eu tô dizendo nada, é tipo desde uma fila, né, fazer uma fila para alguma coisa, até coisas muito maiores como crimes, né, como questões muito mais, né, muito maiores, inclusive de cooperação social, tá? Como eu comentei na aula sobre o indivíduo e a sociedade, a gente aprende as coisas, né, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, ao longo da socialização. E as instituições sociais fazem com que a gente aprenda algumas coisas. Vamos dar uma olhada aqui nessa parte do texto, né, com o subtítulo O que são instituições sociais? As instituições sociais são estruturas estáveis que possuem padrões, papéis e funções bem definidas. O sociólogo Emil Durkheim, ele disse que elas têm um papel pedagógico. Essas instituições, elas fazem com que a gente aprenda a fazer e usar determinadas coisas, tá? O que é bom. E que a gente vai aprender isso para que a gente possa dar ordem às relações sociais, para que uma sociedade funcione, para que as pessoas cooperem umas com as outras, para que as pessoas consigam conviver com outras pessoas. Esse controle nem sempre é sentido pelo indivíduo, tá? A gente nem sempre está ciente de que a gente está sendo controlado. Isso não é ruim, tá? Na verdade, isso é bom para que a gente possa normalizar alguns comportamentos e fazer as coisas sem questionar. Pode ser tanto uma fila, quanto pode ser coisas muito maiores de cooperação social. Vou dar um exemplo, né, básico. Quando a gente diz que as pessoas têm que cooperar e usar máscara para sair na rua, né? Agora com a Covid-19, a gente tem que normalizar esse comportamento, porque a gente precisa usar máscara, vai precisar usar ainda por um bom tempo, tá? Então, não é uma coisa
que tu pode simplesmente dizer, não, eu não vou fazer, porque se acontecer de eu ficar doente, só eu vou ficar. Não, tu pode contaminar muita gente. Para que todo mundo coopere entre si, a gente precisa aprender a cooperar. A gente precisa entender o quão grave as coisas são se a gente não cooperar. Porque se todo mundo resolver sair por aí sem máscara, se a gente já está vivendo uma situação de colapso ou quase colapso das instituições de saúde, vocês imaginam se todo mundo resolver não usar máscara? Se assim já está morrendo muita gente, imagina quanta gente poderia morrer. Se tu não quer perder um parente próximo, né? Ou quem já perdeu um parente próximo pode dizer o quão difícil é. Então, se tu não quer perder um parente próximo, use máscara. Para a gente aprender a esse comportamento, a gente precisa das instituições sociais. Elas ensinam a gente esse tipo de comportamento, de que a gente precisa cooperar, tá? Quais são as características, então, das instituições sociais? Vamos para essa parte do texto. Tem 4 características básicas. Primeiro, a superação do indivíduo, ou seja, elas não são uma coisa que são só para ti, elas ocorrem para todo mundo. Todo mundo está influenciado pelas instituições sociais. Segundo, a coerção. Coerção se refere à punição, tá? A gente é obrigado a fazer algumas coisas, mesmo que a gente não ache aquilo maravilhoso, tá? Então, tu é obrigado a fazer determinadas coisas, tipo, tu tá com muita vontade de tomar um sorvete e tu quer ser o primeiro a tomar, sim, óbvio, mas tu vai ter que respeitar a fila de quem tá comprando sorvete, tá? Porque isso é uma questão, né, básica de comportamento, mas que tu queira ser o primeiro, tu vai ter que respeitar a fila. Depois, uma questão de autoridade moral, tá? A autoridade moral quer dizer da gente se sentir envergonhado quando a gente não cumpre o que deveria ser feito, né? Aquele dever moral que a gente sente ter em relação a algumas coisas. Exemplo da fila, né? Se tu não seguir a fila, as pessoas vão dizer, poxa, mas tá furando fila, isso é feio, para dizer o mínimo, né? Então, tu vai te sentir, né, de certa forma, envergonhado por não seguir isso. Então, isso é uma questão de autoridade moral nas instituições sociais. E depois também, aqui por último, a historicidade, ou seja, essas instituições sociais estavam aí antes que tu nasceu e vão continuar depois que tu falecer, tá? Então, não é uma coisa que ocorre agora porque tu tá vivo, não. São coisas que ocorrem porque desde antes, né, vão muito além de ti. Isso ocorria antes e vai ocorrer depois, tá? Quais são os tipos de instituições sociais que nós temos? Temos as externas e as incorporadas. Bom, as externas são aquelas que ainda não foram internalizadas. São padrões que são exibidos para as pessoas por diferentes instituições sociais. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente aprende a fazer, mas isso não é uma coisa que tu vai naturalizar, não é uma coisa que tu vai fazer sempre, tu vai fazer porque tu precisa fazer. Um exemplo disso é o que a gente está aprendendo agora, que é usar máscara. Está sempre sendo lembrado a usar máscara, tá? A gente precisa normalizar, precisa, mas nem sempre a gente fez isso. Então, quando alguém chegar para te dizer, põe a máscara, é porque tu precisa ser lembrado disso. Agora, tem as incorporadas. Essas instituições sociais incorporadas, elas, no fim das contas, tu já incorporou tudo que tu precisava para seguir aquelas regras que tu precisava seguir. Então, como já não é mais externo, a gente não precisa ser lembrado disso. Tu já introjetou, então tu faz isso sem nenhum problema, tá? Mas aí, eu falei então do que são, quais as características, quais os tipos de instituições sociais, de exemplos.
Darei. Quais são exemplos de instituições sociais? A linguagem, né? Vocês aprendem uma linguagem desde que vocês são pequenos, vocês aprendem a falar uma língua, tanto que é muito difícil aprender a falar outras línguas. Mas também não é só uma linguagem no sentido de fala, né, de uma língua, é também aprender a como, né, vamos supor, a linguagem facial de vocês. O que é uma cara triste? O que é uma cara feliz? Como eu posso parecer simpático quando eu preciso pedir alguma coisa? Né? São todos os tipos de linguagens, que não necessariamente só a fala, que fazem com que vocês, né, socializem com outras pessoas. A família. A família, então, ela é o primeiro espaço de socialização, como eu comentei nas aulas anteriores, e também é repetida como um padrão. Por quê? Porque o sonho de muita gente é ter uma família, né? É constituir uma família. Então, isso é algo que tu tá acostumado a viver em família, e tem famílias, e eu tô dizendo todo tipo de família, não precisa ser necessariamente pai, mãe e filhos, tá? Pode ser todo tipo de família. É uma organização que tu tem dentro da tua casa e que funciona para ti, tá? E tu quer muitas vezes reproduzir isso, não necessariamente nos mesmos moldes, mas tu quer criar a tua família. E quando a pessoa diz, não, eu não quero ter uma família, eu quero ficar sozinho, ela muitas vezes é mal vista ainda. Então, a família, no fim das contas, é uma instituição social por causa disso. Tu aprende comportamentos, tu acha que ter uma família é super normal, e se tu não quer ter uma família, tu ainda é mal visto. Por isso que, se vocês forem pensar, ela leva todas essas regras que a gente tinha comentado antes. Ou seja, uma família é algo que sempre esteve ali, sempre vai estar, todo mundo vai ter família. É óbvio que as pessoas vão ter família, pra gente isso é óbvio, né? Também, e aí vai te fazer, né, ter aquele sentimento, mas eu não quero ter né, um casamento, ou morar com alguém, ter filhos, eu quero ficar sozinho. Nossa, olha ali, né? Não quer ter família, tá indo contra o que é natural, às vezes tem gente que diz, né? E é uma escolha do indivíduo. Então, vejam como é difícil romper com esses padrões, né? O Estado, porque ele também é um exemplo de instituição social, porque ele delimita o que tu pode, o que tu não pode fazer. A igreja, né? Tu aprende, praticar uma religião, aprender com essa religião, tu convive com determinadas pessoas, tu segue determinadas regras, tá? E isso não é, na verdade, ruim, na verdade, isso é bom, né? Mas tu aprende ali nesse espaço, a escola, vocês têm determinadas obrigações dentro da escola, vocês têm que seguir algumas normas, né? Mesmo vocês estando em casa, vocês têm que, né, fazer os exercícios, assistir às aulas, né, retornar aí o que o professor pede. O trabalho é um exemplo, né, de instituição social, porque ele faz com que a gente tenha que cumprir determinadas funções. A segurança pública, que né, o pessoal fica, então, ali tanto para te ajudar, né, para garantir a tua segurança, mas também está ali para impedir que coisas ruins aconteçam, no sentido de, se eles veem que tu está fazendo algo errado, eles vão te coagir a não fazer aquilo errado, ou vão te aplicar uma punição, né, no caso de ter feito alguma coisa errada. Então, as instituições sociais têm esse papel de socialização na vida do indivíduo e fazem com que a gente aprenda e reproduza comportamentos. Isso é muito importante. E, no fim das contas, a gente acaba normalizando e não vendo que a gente está sofrendo um controle, tá? E, como eu disse, controle nem sempre é ruim. No caso das instituições sociais, esse controle faz com que as sociedades funcionem. Tem problemas? Tem, sempre vai ter, tá? Concordo, se alguém me disser, mas tem problema nisso ou naquilo, tudo bem, tem mesmo, tá? Não discordo de vocês. Mas, no fim das contas, foi o jeito que se encontrou para fazer as sociedades funcionarem. E aí tá o papel da gente, enquanto indivíduo, de poder questionar alguns padrões
das instituições sociais e poder mudar eles com o passar do tempo, certo? Bom, vou voltar aí a tela cheia, ó, cá estamos. Bom, quanto às instituições sociais, esse vídeo era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, conversem comigo, a gente ajuda, então, a resolver essas dúvidas. E até a próxima aula. Beijo!